não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não te apavores, nem te desanimes, pois o Senhor teu Deus é contigo. Amém. Que a doce paz de Cristo seja sobre você nesta noite, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a bênção do Senhor alcance o seu coração nesta noite. E depois de começar com esse versículo, seja forte e corajoso, nós não precisamos nem dizer que a nossa palavra de ordem hoje é coragem. Você é corajoso? Você é corajosa? Como você está lidando com os desafios desse novo tempo, dessa pandemia que nós estamos vivendo? Como é que você está lidando com esses desafios de isolamento, distanciamento social, não podemos festejar, não podemos congregar? Como é que você está lidando com esses desafios? Como você está reagindo diante do cenário de incerteza que nós estamos vivendo? Tantas incertezas, não sabemos se vai continuar as aulas, se vamos perder o ano letivo, se a empresa vai continuar, se vai fechar, tantas incertezas. Como é que você está reagindo diante das incertezas? Quais as suas perspectivas para o futuro? O que você está pensando em relação ao futuro? Daqui a pouco isso passa, nós vamos contornar. Qual a perspectiva que você tem do futuro? Quais as estratégias você está traçando para vencer alguns obstáculos que nós precisamos vencer neste momento? Ah, Petrânia, eu estou com muito medo. Talvez essa seja a sua resposta para a minha pergunta. Eu estou com muito medo. E eu quero te dizer que todos nós estamos. Isso é normal. É um momento desafiador para todos nós. E todos nós estamos com medo. E segundo a psicologia, o medo controlado ele é bom. O medo que nos traz uma autoproteção, que nos dá uma sensação de alerta, ele é bom. É quando você olha para a situação e fala, eu vou me resguardar, eu não vou estar aglomerando, eu vou tomar as medidas protetivas para não me contaminar com esse vírus. Esse é um medo bom. Esse é um medo que te dá uma autoproteção. É quando nós falamos assim, eu não vou sair de madrugada a pé, sozinha na rua, porque isso é perigoso. Isso é um medo que me resguarda. Isso é um medo bom, que me afasta de situações indesejáveis. É claro que eu estou falando de um medo que nos conduz à prudência. Eu estou falando de um medo que nos conduz à cautela. Eu não estou falando do pânico, do terror, das síndromes, esses precisam ser tratados. Eu estou falando de um medo que vai nos conduzir para um local de segurança. Um medo que vai nos resguardar. E, aliás, o contraponto de coragem não é medo. Porque o corajoso também tem medo, só que ele enfrenta a situação. O contraponto de coragem é conformismo, é fraqueza, é desânimo. É quando nós olhamos para algumas pessoas que já entraram numa onda de dizer, nós não vamos sair mais disso. Essa situação nunca mais vai se resolver, o mundo, o Brasil nunca mais será o mesmo. Essa é a situação que nós temos que lutar contra. Esse é o meu convite para você hoje. Sentir medo em algum momento dessa situação, todos nós vamos sentir. Só não pode nos faltar coragem para seguir em frente. Só não pode nos faltar coragem para dizer, o Senhor é comigo. Ele é aquele que vai à frente, Ele é aquele que vai trazer uma estratégia, que vai trazer um direcionamento, que vai me conduzir. Só não pode nos faltar isso. Nós precisamos crer. E eu comecei lendo um versículo, exatamente o versículo que Deus falou para Josué, num momento que, creio eu, era um momento desafiador para Josué. Era um momento que, com certeza, ele sentiu algum tipo de medo. Ele sentiu algum tipo de pressão. Esse primeiro capítulo de Josué é quando Deus traz uma palavra para ele se levantar. Ele estava assumindo
no lugar de Moisés. O livro anterior encerra falando da morte de Moisés. E o texto diz que durante 30 dias eles prantearam, eles viveram luto, eles choraram nas campinas de Moabe. Durante 30 dias, tamanha foi a perda daquele povo, do seu grande líder. E aí chega o momento de Josué assumir e Deus chega para ele e diz essa palavra: fui eu quem te falei, sou eu quem estou falando, levanta, ser forte, ser corajoso nesse momento de grande desafio que você está vivendo. Queridos, e se teve alguém, na minha concepção, que teve uma boa razão para ter medo, foi Josué. Se teve uma pessoa que teve uma boa razão, tamanha foi a responsabilidade que ele assumiu. Durante anos ele trabalhou sob a direção de Moisés. E aí a responsabilidade é muito grande, porque a Bíblia nos diz que nunca mais houve em Israel profeta como Moisés. Nunca mais houve. O homem que falava com Deus face a face. Então você imagina o tamanho da responsabilidade de Josué, de assumir no lugar de um líder que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que sabia entrar e sair na presença de Deus. E mais ainda do que isso, tamanha sua responsabilidade, ele se vê agora diante de uma multidão de pessoas que ele tinha que assumir. Pessoas, diz a Bíblia, o próprio Deus diz, pessoas obstinadas pelo pecado, pessoas murmuradoras, pessoas que volta e meia estavam diante de uma situação ali dificultosa, e ele tinha que assumir isso, ele tinha que assumir essa liderança e no lugar de um grande líder, só para você ver o tamanho da situação que ele estava enfrentando, o tamanho do desafio que ele estava enfrentando. E é tão interessante que a sua primeira missão, quando Deus chega para ele e fala, se levanta, seja forte, seja corajoso, além de conduzir aquele povo, ele tinha que conduzir ele naquela jornada a Arca da Aliança, que representava o próprio Deus, e tinha que atravessar o Jordão a pés enxutos. Aí eu te pergunto, ele tinha motivo para ter medo ou não tinha? Com certeza, Josué nesse momento teve uma situação de aperto, uma situação de sufoco. Eu creio tanto nisso que nesse primeiro capítulo de Josué, em apenas 9 versículos, Deus fala 3 vezes a mesma frase: ser forte e corajoso. Tamanha era a necessidade de Josué se levantar para agir, se levantar para exercer coragem. Porque, queridos, coragem significa agir apesar do medo. Coragem significa eu me levantar apesar do medo. Então eu creio que durante esse período, nesses 9 versículos, 3 vezes o próprio Deus dizer ser forte e corajoso. Ele viu a necessidade de encorajar, de falar, levanta que eu vou ser com você. E o nosso Deus continua nos falando. Eu sei que a situação não está fácil, mas ele continua falando, ser forte, corajoso. Qual a situação que está te desafiando nesse período que nós estamos vivendo? Qual a situação que está te deixando, às vezes, sufocado, apertado? O que está te colocando, muitas vezes, numa situação de medo? O que está mexendo com você? O Senhor continua falando, haja, apesar do medo, ser forte e corajoso. Talvez o comércio que você tinha teve que fechar as portas. Talvez você era um comerciante, você fazia algo que não pode no momento estar com as portas abertas. Peça a Deus um direcionamento. Venha se inteirar do assunto. Venha abrir uma rede aí de delivery, comece a entregar o seu produto. Se levante em coragem. Nós estamos com medo do como vai ser, do que vai acontecer. Mas se levante em coragem. Ah, irmã, eu fazia faculdade, eu estava assistindo aula, eu estava fazendo um curso presencial, eu tive que parar porque está tudo fechado. Continua fazendo online, vai para a internet. Continua pedindo Deus direcionamento, continua estudando. Ah, irmã, eu não estou congregando, a minha igreja ainda não abriu, tem 3 meses que está fechada. Querido, querida, use as plataformas digitais para você entrar numa célula, para você formar um grupo.
Um dia desses eu tive o privilégio de participar com a minha amiga Silvânia pelo Zoom. Está lá nos Estados Unidos e nós éramos aproximadamente umas 15 pessoas e foi uma célula abençoada. E teve louvor, teve ministração da palavra, teve oração de cura. Faça alguma coisa, querido. Ah, irmã, eu não tenho muita prática nas redes sociais. Entra para o seu quarto, convida o Espírito Santo, mas faça alguma coisa. Nós podemos até ter medo em determinado momento, mas isso não pode nos impedir de nos levantarmos em coragem. É hora de reinventarmos, querido. É hora de ressignificarmos a palavra do momento que nós estamos usando tanto. Chegou a hora de ressignificar. Chegou a hora de reinventar. E talvez você está aí pensando assim, mas esse ano vai ser apertado. Esse ano vai ser difícil, eu não terei tantos lucros. Talvez não tenha mesmo. Com certeza nós teremos uma recessão no Brasil. Aliás, a economia global vai sofrer impacto. Chegou a hora de cortar gastos e nem precisa ser um educador financeiro, nem precisa ser um grande economista para saber disso. Talvez não vamos ter sim grandes lucros. Estamos vivendo um novo tempo. Estamos vivendo um novo momento no nosso país, no mundo. Talvez agora chegou a hora de olharmos um pouco mais para o lado. Chegou a hora de repartirmos, de estender a mão. Quem sabe agora é a grande chance da igreja viver Atos 2, a igreja primitiva. E perseveravam juntos na oração e no partir do pão. Talvez chegou o nosso momento. Talvez os nossos ganhos serão reduzidos, sim. Possivelmente nós vamos gastar mais do que ganhar. Mas Eclesiastes 3 nos diz: tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Queridos, se a palavra de Deus nos diz que eu e você podemos passar por momentos difíceis, nós podemos. Se ela diz que vai ter momento que às vezes nós não vamos ganhar tanto, nós vamos perder, mas nós vamos passar porque o Senhor é conosco, amém? É Ele quem nos deu a promessa. É Ele quem diz: eu vou ser contigo, se levante, seja forte, seja corajoso, eu serei contigo. Talvez este chegou o momento de nós vivermos isso. Nós podemos até ter medo do desconhecido. Nós podemos até ter medo da situação, de algum aspecto. O que não pode é nos faltar coragem para seguir em frente. E eu acho tão tremendo que a Bíblia nos encoraja a isso. A Bíblia nos mostra algumas situações, algumas pessoas que um dia tiveram que se levantar e crer que apesar do medo, nós podemos nos levantar em coragem, porque o nosso Deus é conosco. E uma história que eu gosto muito é a história de Elias. Elias foi um profeta também com um currículo e tanto. Basta a gente dar uma lida na palavra para a gente ver situações que Deus usou esse homem poderosamente. Era um homem que já estava acostumado com a coragem, com o agir de Deus, com ser usado por Deus. Eu acho lindo, por sua oração, diz a Bíblia, que durante 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. E depois ele volta a orar e chove, só para você ter uma ideia do nível de intimidade que esse homem tinha com Deus e como Deus o usava. A Bíblia conta a história do milagre, lá da multiplicação da farinha e do azeite, lá da viúva. Faltou vazia, tamanho foi a multiplicação do azeite ali, o milagre que Deus operou através desse homem. Ele já estava acostumado a ver Deus agir. E aí um dia, ele é ameaçado por uma mulher, Jezabel. E você deve conhecer a história. Ele entra numa caverna, ele tem medo, ele fica deprimido, ele pede a Deus a morte. E aí ele fala: ninguém mais sobrou, ninguém mais fez o certo, ninguém está fazendo, só eu, ó. E aí ele pede para morrer, e você conhece a história, e Deus se manifesta a ele.
Só resumindo aqui, Deus o encoraja, mas o que eu acho tão tremendo é que lá no finalzinho do capítulo, em 1 Reis 19, deste texto que eu estou citando, Deus dá uma palavra para ele. Deus diz assim: volta para o teu caminho pelo deserto de Damasco. Unge a Azael rei sobre a Síria e a Jeú rei sobre Israel. E a Eliseu ungirás profeta em teu lugar. Querido, querida, sabe o que eu aprendo? Ainda tem coisa para Deus fazer em você e através de você. Ainda tem coisas que Deus quer te levantar para fazer. Ainda tem situações que Deus quer te usar. Deus ainda quer te usar para deixar um legado. Talvez Deus está falando com você e se levante e volta lá para o caminho do deserto. É lá no difícil mesmo. É no momento que nós estamos vivendo, sim. É nesse caminho do deserto que Ele está falando: eu vou te usar para ungir pessoas. Eu vou te usar para ungir pessoas, para ungir reis, para ungir profetas. Eu vou te usar para deixar um legado. Ei, volta lá para o caminho do deserto de Damasco. Sabe essa situação que você está achando que está acabada? Ele está falando: volta. Volta, coloca o seu joelho no chão. Eu vou te usar ainda para levantar esta família. Eu vou te usar aí dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu vou te usar para implantar igreja. Eu vou te usar para dar seguimento nessa empresa. Eu vou te usar para atuar nesse ministério. Eu vou te usar para socorrer pessoas, para olhar para o seu vizinho, para olhar pessoas que estão numa situação mais difícil ainda do que você está imaginando. Volta para o caminho do deserto. Olha que coisa tremenda. O Senhor não prometeu coisa fácil. Não disse: Elias, é lá no deserto, é onde está difícil. Volta, que eu vou te usar ainda. Eu ainda tenho coisas para fazer na sua vida. O Senhor continua dizendo para mim e para você, querido: não é o nosso fim. Não é, igreja, o nosso fim. O Senhor ainda vai nos usar, ainda que no caminho do deserto, ainda que numa situação de dificuldade que nós estamos olhando e dizendo: não tem jeito mais de agir. Tem. Se Ele está falando que Ele vai te usar ali, Ele vai te usar. Pessoas vão ser alcançadas através da sua vida. A sua família vai ser alcançada através da sua vida. Coragem não é falta de medo. É agir apesar do medo. Algumas situações estão nos amedrontando, sim, mas nós nos levantamos, porque o nosso Deus está dizendo: ser forte e corajoso. Eu vou te usar. Eu ainda tenho coisas para fazer através da sua vida. Eu ainda quero te usar para fazer a diferença nesta geração. E eu quero te convidar a crer nesta palavra, a deixar ela entrar no seu coração e gerar coragem, e gerar confiança. E nós vamos dizer: Deus, eu creio que dias melhores virão e o Senhor vai nos sustentar para a glória do Teu nome. Eu queria te convidar para orar. Pai, abençoa essa pessoa que ora comigo, abençoa esta família, abençoa esta casa, abençoa esta igreja, este ministério, esta empresa, abençoa essa pessoa que está colocando uma causa diante do Senhor agora. O Senhor é Deus que pode fazer o impossível e o Senhor continua trazendo sobre nós a mesma força, a mesma coragem. E o Senhor é conosco e nós vamos nos levantar crendo neste milagre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, divulgue essa palavra. Compartilhe, se inscreva lá no nosso canal. Deixe essa palavra compartilhada para alguém que está precisando ser encorajado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. E até o nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.